Ramon Dias é o novo treinador do Vasco da Gama, argentino de 63 anos. É um cara que já foi campeão da Libertadores com o River Plate lá em 96. Inclusive, o Ramon Dias estava treinando o River Plate em 98, naquele gol monumental do Juninho, quando o Vasco fez lá no Monumental de Núñez, na Argentina. E o Vasco depois, posteriormente, foi campeão em cima do Barcelona de Guayaquil. A única Libertadores do Vasco, digamos assim, Libertadores de fato. O Vasco é campeão da Mercosul, é campeão também do Sul-Americano, mas a Libertadores, com esse nome, o Vasco da Gama ganhou em 98 e eliminou o River Plate de Ramon Dias. O Ramon Dias é um cara também que, depois, nessa reconstrução do River Plate, já mais recente, lá em 2013, 2014, ele foi um cara muito importante. O River Plate foi campeão argentino, conseguiu se classificar para a Libertadores, no momento de muita baixa, de muito terror dentro do clube, que tinha até caído naquela ocasião, e ele abriu o caminho também para aquela era vitoriosa do Gallardo dentro do River Plate. É o treinador argentino que, na história do futebol argentino, digamos assim, é o argentino com mais títulos. Não do River Plate, mas sim o cara que colecionou mais troféus sendo treinador. Além disso, também é um cara que é ex-jogador, e era um dos bons, inclusive. É um baita de um ex-jogador, centroavante, já rivalizou até mesmo com o Maradona, na época ainda, quando jogava com a camisa do River Plate, e foi um cara também que vestiu a camisa da seleção argentina. Além disso, que a gente pode falar, treinou vários times no mundo, treinou a seleção paraguaia, treinou o São Lourenço também na Argentina, onde foi campeão, treinou o Al Hilal, que atualmente, vocês vão lembrar bem, foi o time que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial e conseguiu fazer a final, inclusive, com o Real Madrid, quando perdeu por 5-3, venceu o Flamengo por 3-2 e fez a final com o Real Madrid. Dentro, inclusive, desse campeonato árabe, ele é bicampeão árabe, ele é campeão também das Copas por lá. Foi um cara que fez muito sucesso, tem um aproveitamento de mais de 70% no último trabalho dele, que foi justamente o Al Hilal, onde ele treinou o Cuéllar, onde ele treinou o Vieto, o Igarló, o Marega, entre outros que a gente poderia trazer aqui. E o Michael também, ex-Flamengo. Inclusive, para todo mundo que tá mandando superchat aí, pode mandar, que no final eu vou ler tudinho do final do raciocínio. Por enquanto, a gente continua falando de Ramon Dias. E é um cara muito experiente, tá? Ele chega ao Vasco da Gama, inclusive, com a sua equipe, o seu filho, e eu vou falar muito desse cara, que é o Emiliano Dias. O filho dele é um cara mais jovem, é um cara que conseguiu, dentro desse trabalho do Ramon Dias, que é um treinador histórico no futebol argentino, trazer modernidade também para essa comissão técnica, inclusive conversando com várias pessoas que trabalharam cobrindo o futebol argentino, inclusive com jornalistas argentinos. A pauta deles foi: o Ramon sempre foi um cara muito vencedor, é um baita de um gestor de grupo, sempre protegeu muito seus atletas e, principalmente dos anos 90, começo dos anos 2000, foi um cara muito vencedor. Depois voltou a conquistar títulos em 2014 com o River Plate, numa retomada da carreira dele justamente com o filho, onde o filho cuida muito dessa parte tática, dessa parte técnica, dessa modernização do futebol, e o Ramon, com toda a sua vasta experiência, com toda a sua bagagem dentro do futebol, conseguiu fazer muito bem essa dobradia com o Emiliano Dias, que é um treinador que chega ao Vasco da Gama, um auxiliar técnico dentro dessa comissão. Além disso, também, preparador físico Diego Carvalho. Inclusive, essa notícia foi dada pelo Marquinhos Vasconcelos, é um baita de um repórter aí da Tupi. Ele também falou sobre essas vindas e ele trouxe essas chegadas junto com o Ramon Dias em primeira mão. O Ramon Dias chega amanhã, às 9h30 da manhã, no aeroporto do Galeão, para justamente assinar o seu contrato com o Vasco da Gama e já iniciar os trabalhos. O que eu mais posso falar sobre esse treinador? Vale lembrar que em 2020 ele chegou a assumir o Botafogo, só que o Botafogo, numa situação completamente terrível, bem parecida com a do Vasco, inclusive, dentro do Campeonato Brasileiro Série B, o filho dele ficou aqui, acabou perdendo 3 jogos e o Ramon teve um problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia e nessa situação ele nem chegou a treinar o Botafogo de fato, o Botafogo acabou demitindo o treinador. De lá pra cá ele treinou também o Pirâmide do Egito, curta passagem, treinou o Libertad, como eu disse aqui, ele também treinou a seleção paraguaia, então é um cara muito renomado lá no Paraguai. Não foi tão bem no Libertad, mas a campanha dele no Libertad foi suficiente, por exemplo,
para que o Vasco pudesse permanecer na Série A, que é quase 50% de aproveitamento. Como eu disse, lá no Al Hilal, um aproveitamento altíssimo de mais de 70% com o time hoje do Michael e hoje do Jorge Jesus também, onde tem um investimento muito grande. Um salário aí na casa dos 500, 600 mil, e a gente já começa a falar sobre informações, tá? Primeiramente, a gente tem que lembrar, e o que eu falo para vocês aqui sobre a leitura de tudo que vem acontecendo. O Ramon Dias, de todos os nomes especulados pelo Vasco da Gama nos últimos 20 dias, podemos dizer assim, desde a saída do Barbieri, são 18 dias, ele é o cara mais vencedor, ele é o cara que mais tem bagagem, ele é o cara mais experiente. Isso aí não tem dúvida. E o Vasco carece dessa veia competitiva, o Vasco carece dessa veia vencedora. Inclusive, hoje o Vasco, além de acertar com o Ramon Dias, também divulgou, né, a contratação do Gary Medel, que foi uma informação exclusiva que a gente trouxe aqui em primeira mão no canal do Pedrosa, da negociação com o Gary Medel, que é outro vencedor, é outro cara muito experiente e que vem para trazer essa veia competitiva, essa bagagem pro elenco do Vasco da Gama. Sobre o Ramon Dias, eu gosto, tá? Eu acho que é um cara, e eu vou falar taticamente um pouco mais de como ele joga, mas antes de eu falar taticamente sobre o Ramon Dias, eu acho que a gente tem que analisar todo o contexto do que vem acontecendo, porque eu sei que as pessoas estão animadas e muito, muito, muito ansiosas por uma melhora, o que é normal do ser humano, a mudança ela gera a expectativa. Mas eu falo pra vocês, eu não tô animado. Eu não consigo ficar animado com o Vasco na zona de rebaixamento ainda. Eu não consigo. O que eu tenho é um fio de esperança. A animação, não espere isso de mim. Não espere. O futebol, ele é uma soma de fatores muito minuciosos. E a partir disso, um trabalho que até aqui vem sendo um trabalho terrível, inclusive na busca por esse novo treinador, eu não consigo falar assim, gente, agora eu estou animado. Eu não estou animado. Não estou animado. Eu estou com um fio de esperança para que esse treinador, junto com a sua comissão técnica, com o novo comando de jogadores, o Vasco possa ter um fio de esperança e respirar. Tá ruim ainda. Tá muito ruim. Tá? Tá muito ruim. E todo esse processo foi muito ruim também. Para começar a ficar bom, o Vasco tem que sair do Z4. Aí a gente começa a pensar, ótimo, ficar alegre e etc. Até o momento, tá muito ruim. E por que eu digo isso, gente? O Vasco não tá nessa situação à toa. Todo mundo sabia, e eu falei isso aqui tem um mês no canal do Pedrosa, depois da live contra o Internacional, todo mundo sabia que o trabalho do Maurício Barbieri estava falido desde a partida contra o Flamengo naquela goleada. A diretoria resolveu bancar. Perdeu pro Internacional. A diretoria resolveu bancar. Ao momento que bancou, o Vasco perdeu 10 dias. Por conta da data FIFA. Depois veio o jogo contra o Goiás. E ali, a gente pode falar que foi quase uma pá de cal para a situação toda que o Vasco está vivendo hoje em dia. Porque, indiretamente, ao desrespeitar a torcida, ao não ouvir o torcedor, ao assumir um risco que claramente era uma convicção errada, aquele jogo do Goiás se tornou uma tragédia anunciada. E a gente viu o que aconteceu logo depois, ainda com o Maurício Barbieri. Então, o trabalho da diretoria do Vasco é horrível. É terrível. É péssimo. E continua sendo. Continua sendo. Isso tem que ser deixado muito claro. Muito. A esperança é por dias melhores, mas a crise e a bagunça dentro do Vasco da Gama, infelizmente, continua. Porque se você for parar para pensar nesse processo de busca por treinador, é uma bagunça. É falta de convicção para todos os lados. A partir do momento que você pensa em contratar um treinador, você tem que traçar alguns perfis, alguns métodos. E o que a gente viu nos últimos 20 dias com recusa de treinador de tudo quanto é tipo, é um claro desconhecimento de traçar perfis. Até porque, vale lembrar, o Vasco, e isso é informação, tá?
Demitiu o Barbieri, aí não tinha convicção. Vamos deixar o William ver no que vai dar. Não deu, né? E não é culpa do William. Depois o Vasco pensou no Pesolano. E aí, informação pra vocês. O Vasco foi firme em cima do Pesolano. O Vasco ofereceu muito dinheiro pro Pesolano. Inclusive mais do que ele ganha no Real Valladolid. Só que como a gente trouxe aqui, a todo momento, na nossa live, era praticamente impossível o Ronaldo liberar o Pesolano e o próprio Pesolano sair de lá por conta da sua multa rescisória. O Pesolano, isso é informação, o Pesolano saiu daqui do Cruzeiro com a missão de livrar o Real Valladolid do rebaixamento. Não conseguiu. E mesmo assim, desde que ele saiu daqui, ele já sabia que ele ia continuar para 2024, para 2023-24 no caso, para tentar colocar o Real Valladolid de novo na Série A. Isso era ponto pacífico. Ele é um homem de confiança do Ronaldo. O Vasco foi lá no Pesolano e não conseguiu. Aí depois o Rogério Ceni, coisa que o Vasco já tinha começado a conversar, e não foi à toa que o Paulo Brax foi a São Paulo, o Rogério Ceni se sentiu desprestigiado. Falou, porra, sou plano B, passaram 3 jogos, o Vasco não conseguiu pontuar, já poderia ter me contratado há muito tempo, e não contrataram. Mais uma falta de convicção. Aliás, o trabalho do Rogério Ceni não tem nada a ver com o trabalho do Pesolano. Eu tô falando sobre técnica e tática. E aí você já vê. O Vasco foi em cima de 2 treinadores que não eram parecidos. Aí, segundo o GE, o Diego Aguirre também foi procurado. E pelo que eu apurei, o Kudê também foi procurado. Mais 2 treinadores que não têm perfis parecidos. O último deles foi o Alfaro, que é um cara mais reativo. É um cara que trabalha muito mais no vamos fechar a casa, criar consistência, jogar feio e ganhar, do que no futebol propositivo, que é o estilo de jogo do Ramon Dias. O que isso tudo significa, gente? O que isso tudo significa? Que o Vasco, em momento algum, em tudo isso que a gente trouxe aqui, tinha convicção do que estava sendo feito. Levou não atrás de não. Não atrás de não. Pela convicção, pela lentidão. E hoje, depois de receber o não ontem, foi pra frente, pra cima do Ramon Dias. Paulo Brax viajou pra Argentina e buscou fechar com o treinador. Ofereceu bastante dinheiro, porque 500, 600 mil reais de salário não é algo pouco. Porém, ótimo, tá? Ótimo. Porque a torcida do Vasco e eu mesmo já estava muito preocupado, porque já estava pensando em nomes, com todo respeito aos profissionais. Jair Ventura, Zé Ricardo, até o Alberto Valentim, que saiu lá do Atlético Goianiense, passou pela minha cabeça. E como muito bem lembra aqui, o Carlos Ernesto Berbet teve sondagem com o Thiago Nunes, que acabou e está muito bem prestigiado lá no futebol peruano, no Sporting Cristal, e teve mesmo. Então, gente, vamos lá. Vou repetir aqui para vocês. Gosto do Ramon Dias, tá? Tô torcendo imensamente para ele fazer um trabalho histórico no Vasco da Gama. Porque se conseguir livrar o Vasco do rebaixamento hoje, é fazer um trabalho histórico, tá? É isso que as pessoas têm que aprender. E entender. É fazer um trabalho histórico. Não é fácil. O Vasco vai ter que ganhar metade dos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Metade. Para garantir uma pontuação que livra do rebaixamento. Então, no meio de toda essa bagunça, uma coisa boa aconteceu. Eu acho que eles acertaram na vinda do Ramon Dias. Eu acho que é um cara que chega justamente nessa característica de ser um gestor. Ele gosta de trabalhar com jogadores jovens. Ele tem um braço ali, que é, como eu já falei aqui, o filho dele, o Emiliano, que é um cara mais jovem, inclusive na idade, para poder se entrosar e entender um pouco mais da linguagem do jogador atual, da parte tática. É um cara que conhece muito e vai trazer um preparador junto com ele também, como eu já falei aqui. Inclusive um preparador brasileiro. O nome dele é Diego Carvalho. Já trabalhou no Flamengo, já trabalhou em outros times na Arábia. E a gente viu do trabalho que foi feito no Al Hilal. Inclusive hoje eu passei a tarde inteira estudando. Que é um trabalho de muita pressão física, muita pressão das linhas, que não visa
você é proposital, é propositivo, digamos assim, mas não é um propositivo lento, é um propositivo rápido, que busca as pontas, que trabalha pelo meio, e a gente vai falar mais disso. Então, cara, dos males, de todo esse caos, eu acho que a contratação do Ramon Dias foi uma contratação acertada.